Ok. Então, bom dia, pessoal. Oficialmente, né, pedindo desculpas pelo nosso atraso, tá, pela intercorrência da luz. Como eu falei para o pessoal antes, né, que nós iniciáramos nossa aula, nessas horas e em muitas outras, eu sinto saudade de nossas aulas presenciais, né, mas faz parte. Pessoal, então o que eu vou fazer agora? Eu primeiro vou explicar a questão da entrega, tá? A entrega, vocês vão fazer dentro do próprio portal, tá? Na parte do fórum, eu coloquei a prova de vocês lá no fórum. Mesmo local onde eu coloquei o estudo de caso da Fabiana. Então lá vai ter prova grau A. Vocês vão abrir, vão fazer a prova, vão escrever dentro do arquivo que eu entreguei para vocês, e daí vocês vão me devolver lá pelo fórum mesmo. Tá? Assim como vocês fizeram com os trabalhos, como vocês fazem normalmente com os trabalhos. O prazo eu deixei até 12h30. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela com vocês para vocês verem a prova. Então, eu vou dar uma pequena explicação, vou mostrando a prova para vocês. Qualquer dúvida, vocês me param, me perguntam. Tá? A ideia é que vocês não fiquem com dúvidas. Bom, a prova é composta por questões objetivas, de múltiplas escolhas, e dissertativas, ou seja, provas de marcar e provas onde vocês têm que responder e justificar. Cada questão objetiva terá apenas uma resposta correta. Então, as de marcar, que tem a opção A, B, C, D, E, né? Só tem uma correta sempre, tem que escolher uma, tá? Leia atentamente e assinale a resposta correta. Quando pedido, aqui muito importante, quando pedido, justifique sua resposta. Então vai ter momentos onde eu vou fazer uma pergunta. E além da pergunta, vai ter justifique sua resposta. Então, além de responder, tem que explicar por que aquela questão está correta. Tá? Então, não esquecer de justificar a resposta. Cada questão vale 0,5, exceto as questões número 9, 10 e 11. Cada uma delas vale 1 ponto, que é para fechar 7 pontos. Então, a 9, a 10 e a 11, cada uma vale 1 ponto, então fecha 3 pontos. E as outras 8 questões, se a gente entender que são 8 dividido por 2, né, porque cada uma vale 0,4, o restante vale 4 pontos. 4 pontos mais 3, 7. Tá? Então, vamos às questões. Explique quais as concordâncias e similaridades, assim como as contraposições das correntes psicológicas do estruturalismo, funcionalismo e behaviorismo. Então, aqui eu quero que vocês me digam quais são as similaridades entre elas. O que elas têm em comum? E o que elas têm de diferente? Isso que eu quero dizer com contraposição. Né? Qual é a diferença entre elas também? Tá? Então, esta é a primeira questão. Questão número 2. Qual a principal diferença do behaviorismo watsoniano e do behaviorismo skinneriano? Então, qual é a diferença? O que mudou de uma corrente para outra? Tá? Para o behaviorismo radical, para o neo, né, behaviorismo. Tá? Então, tem que ler a contribuição de cada um e ver o que mudou. Tá? 3. O condicionamento clássico de Ivan Pavlov pode ser descrito como. Então, aqui só tem uma questão que explica como é que se dá o fenômeno do condicionamento clássico de Ivan Pavlov. Tá? Então, vamos ler cada uma, e a questão que tiver correta na explicação do fenômeno do condicionamento clássico de Ivan Pavlov, daí vai ser a questão correta. Tá? Aquele fenômeno que eu dei o exemplo para vocês do cachorro de sala de aula, do sininho do cachorro. Tá? 4. Lê as sentenças e, após assinale a resposta que melhor corresponda, respectivamente, aos fenômenos comportamentais das situações descritas abaixo. Então, o que eu quero dizer com respectivamente e com os fenômenos das situações abaixo? Eu botei 3 situações aqui, tá? 3 exemplos. Depois, a partir desses 3 exemplos, aqui vão ter 4 respostas. Apenas uma está correta. A ordem aqui da resposta dos fenômenos
tá? Vai se dar na ordem da situação 1 até a situação 3. Então, aqui a resposta número 1 é da situação 1, depois situação 2 e depois situação 3. Por isso que é respectivamente, tá? Então, vou dar o exemplo de uma, tá? Vou ler aqui com vocês. Na hora do jantar, uma criança faz beicinho e se recusa a comer cada um dos vegetais no seu prato. Seus pais rapidamente tiram os legumes ofensivos para longe. Após isto, a criança termina de comer a janta. Este é o fenômeno. Vocês vão ter que determinar se é reforço negativo, reforço positivo, punição positiva ou punição negativa. Tá? Vocês vão ter que entender nessa situação aqui, tá? Para ver qual é a primeira resposta correta. Tá? Se é reforço negativo aqui, ou se é reforço positivo, punição negativa, ou reforço negativo aqui que está repetitivo. Então, a primeira parte aqui da resposta, seja de cada uma delas, é a da situação 1. A segunda parte é da situação 2 e a terceira parte da situação 3. Só para explicar para vocês, eu coloquei aqui entre parênteses, no final de cada uma das situações, qual é o agente estimulador. Por quê? Porque isso pode dar confusão. Então, quando eu coloco agente estimulador os pais, você tem que entender que quem está fazendo a ação são os pais. É na perspectiva dos pais que vocês vão dar a interpretação desse fenômeno. Tá? Então, é a ação dos pais, o fenômeno de reforço negativo, ou reforço positivo, ou de punição positiva, ou de punição negativa, nesta primeira situação aqui, vocês têm que analisar na perspectiva dos pais. Aqui é a segunda, ó, o professor começa a gritar com o aluno vira as costas para o professor e sai da aula. Na aula seguinte, o professor pede desculpas e refere que não irá gritar mais. O agente é o aluno. Você tem que entender isso como o aluno aplicou algum tipo de estímulo na perspectiva do aluno. Então, não é o professor, é o aluno. É o fenômeno na perspectiva do aluno. O aluno que fez algo para que algo no professor mudasse. E não o contrário. Não é o professor que fez algo para gerar um comportamento no aluno. Então, é na perspectiva do aluno. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, continua com a situação 3, depois vocês vão analisar qual resposta, só uma está correta. Ficou claro para vocês essa questão? Acho que essa questão é de interpretação mais... Claro, está claro. Questão número 5. Aqui eu vou fazer uma pequena correção. Relação ficou mal escrito. Bom, questão 5. Com relação à abordagem cognitivo comportamental, é correto afirmar. Então, aqui tem 4 sentenças, tá? Tem 4 frases que estão relacionadas ou não à abordagem cognitivo comportamental. O papel de vocês é depois ver se a letra E, F, G, H ou I, qual dessas está correta na relação com essas sentenças. Por exemplo, letra E, 1, 2 e 4 são verdadeiras. Ou seja, a primeira afirmação, a segunda e a quarta estão corretas. Então, só uma dessas aqui, só apenas uma está correta. Ou é a letra E, ou é a letra F, ou é a letra G, ou é a H, ou é a I. Tá? Uma dessas aqui está correta. Tá? Então, vocês vão ter que analisar todas as sentenças e ver qual é a relação que está correta de respostas. Tá? Professor, pode dizer. passou rapidinho ali, eu não vi as alternativas, mas na G aparece 2 vezes 1, 2, 2 e 3 são verdadeiras. Tá. Ok, analisa sim. Tá, Foi um erro de digitação, mas vai ficar assim, tá? Não vou mudar. Tá bem. Tá bem? A partir 6. A partir da observação de quais fenômenos Aaron Beck criou a teoria da especificidade de conteúdo e como isso auxiliou na compreensão do transtorno depressivo e de desenvolvimento da abordagem cognitivo-comportamental. Então, aqui você vai ter que explicar o que é a teoria de especificidade de conteúdo e como é que isso auxiliou no entendimento dele da depressão e como a relação, como esse entendimento de como funciona, o que está por trás da depressão, como isso auxiliou no desenvolvimento da abordagem cognitivo-comportamental.
tá? Que é uma questão dissertativa. 7. A paciente refere na sessão sentir-se um lixo, indesejada, e que nada na vida ocorre de bom. Quais instâncias cognitivas são descritas pela paciente no seu relato? Ou seja, o que é aqui, entre parênteses, que fenômeno que está aqui? É um pensamento automático? É uma crença central? É uma crença intermediária? São comportamentos ou são emoções? Então, apenas uma está correta. Tá? Paciente refere na sessão que se sente muito desanimado, pois sempre que lhe chamam para sair é porque tem pena dele. Quais instâncias cognitivas são descritas pelo paciente em seu relato? Pensamento automático, crença central, crença intermediária, comportamento ou emoção? O que está entre parênteses aqui, o que é isso? Tá? 9. Quanto às distorções cognitivas, maximização e catastrofização, quais as semelhanças e diferenças entre elas? Justifique sua resposta e dê exemplos. Tá? Então tem que explicar qual é a diferença, por que são diferentes, né? E dar um exemplo de cada uma para auxiliar na diferenciação. É bem como eu coloquei para vocês na preparação para a prova. Que eu ia pegar, eu não ia pedir dar um texto para vocês identificarem, né? Mas eu vou pedir que vocês expliquem a diferença entre uma e outra, né? E dê um exemplozinho de vocês, tá? Para explicar o que seria um exemplo de maximização e um exemplo de catastrofização. E a 10 é similar a 9, tá? Mas só mudei as distorções. Aqui é a diferença que eu quero que vocês... A diferença e as semelhanças eu quero que vocês descrevam com relação à desqualificação do positivo e a minimização. Essas duas distorções, tá? Então, é para ver as semelhanças, as diferenças e também dar exemplos, tá? E, por fim, a última questão, tá? Eu coloco trecho de uma reportagem. Tá? Então, ó, leia o trecho a seguir e responda quais fenômenos podem ser observados, detectados e explicados a partir da teoria do aprendizado social de Bandura e do behaviorismo operacionista de Skinner. Então, vocês vão ler a reportagem e dizer o que vocês identificaram que pode estar relacionado com um fenômeno do operacionismo de Skinner. Reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, né? E do fenômeno, né, da teoria do aprendizado social de Bandura, ok? Da conformidade social, da autoeficácia, da aprendizagem por observação, tá? E o trecho é uma reportagem a respeito do suicídio coletivo de Jonestown, tá? Que ocorreu há muitos anos atrás, há décadas atrás. Tinha um líder numa comunidade, né? Que tomou conta de uma comunidade nos Estados Unidos e ele levou essas pessoas a suicídio coletivo, né? Pela forma como ele se relacionava com essas pessoas. Era um líder espiritual, né? Então a reportagem fala sobre isso, tá? Então, são trechos que explicam o que ocorreu, por que ocorreu, e em cima disso vocês vão ter que escrever aquilo que vocês observaram, né, explicando, né, aqui, ó, não se esquecer de justifique sua resposta, né? Então, observei o fenômeno do reforço positivo, porque em tal trecho ele fala tal coisa, ou a reportagem menciona que a relação dele era de tal e tal forma que lembra a aplicação do conceito do reforço positivo. Tá? Aqui lembra a teoria do conformismo social por tal e tal motivo, porque eu vejo um conformismo operacional, informacional. Né? Então, é desta forma que você respondido a questão número 11. E é isso, pessoal. É uma prova bem puxadinha, tá, que eu estou dando para vocês, mas que eu tenho convicção no sucesso de vocês, porque é uma turma muito capaz. Tá? Então ela está da altura realmente dessa turma. Eu sei que está puxada, mas eu sei que vocês têm plenas condições de terem sucesso. Alguma dúvida, pessoal?
Eu mandei a prova, tá lá no portal, então tá no fórum, vocês vão baixar lá pelo fórum e vão me mandar a resposta lá pelo, né, a prova completa lá pelo fórum. Tá até o 12h30 para entregar de amanhã. Qualquer dúvida pode me chamar também no particular, não dúvidas teóricas, né, de interpretação e a resposta é de vocês. Mas, não entendi tal palavra, como não sei se foi a Cris que me parou, se foi a Lu, né, para falar aqui da questão número 2, que estava repetida aqui na questão 5. Isso sim, tá? Ok, pessoal? Tá gravado, eu vou gravar essa aula e vou mandar lá no grupo, tá? Vou postar no YouTube e vou botar o link lá no nosso grupo também, para o resto da turma se orientar, caso alguém não esteja presente. Tá bom, pessoal? Muito bom. Tá bem, professor. Muito obrigada. Tá. Boa prova para vocês, tá? Tá, mas na dúvida te chama pelo particular, prof? Pode me chamar, tá? Não Tá sendo interpretação da questão, porque a interpretação faz parte da prova, ou claro, coisas relacionadas ao conteúdo, tudo bem. O resto é, não entendi o que tu quer com essa questão, o que tu tá pedindo. Tá. Daí, ok, tô à disposição, tá? Perfeito. Tô à disposição até amanhã, 12h30, tá? Não é só no período da aula de hoje. Não fiquem com dúvida. Madrugadas, que às 3 horas a gente tem dúvidas. Vocês vão ver que depois, vida de psicólogo, a gente faz isso. Tem pacientes que, às vezes, dependendo, se coloca à disposição de madrugada. Os borders não dá para fazer isso, mas alguns outros pacientes a gente deve fazer. Tá bom, pessoal? Boa prova, tá?